Então, Jesus, realmente a gente espera que haja essa alteração, não obstante essa alteração já estivesse determinada desde 2011, pelo menos. Aliás, eu defendo desde 88, porque a nossa Constituição Federal traz o princípio da transparência. E a nossa Lei de Acesso à Informação de 2011, quando aprovada, inclusive foi considerada uma das mais adiantadas do mundo, ela já trabalhava com essa lógica. Qual é a lógica que deve permear toda a ação pública, toda a despesa pública? Ora, tem dinheiro público, tem dinheiro de contribuinte, todas as informações relacionadas ao investimento, ao gasto desse dinheiro, devem estar disponibilizadas integralmente à população. Isso é uma premissa fundamental de qualquer democracia. Né? E eu falo sobre isso de uma forma muito à vontade, porque eu sou servidora pública. É claro que, se a gente for pensar, mas eu posso não gostar de alguém saber quanto eu ganho, então vai fazer outra coisa. Né? Então tem aí um mercado de trabalho aberto para todo mundo, há tantas possibilidades na iniciativa privada. Agora, a partir do momento que uma pessoa opta por atuar do lado de dentro do aparato estatal, né, de dedicar a sua vida à causa pública, ela vai ter algumas relativizações, inclusive com relação à intimidade, em relação à sua privacidade. Então, isso tem uma razão de ser importante que se diga. Não é simplesmente para criar fofoca, ou para que se compare, ou para que se crie indignação na sociedade. Não, é para que se possa efetivamente controlar a destinação desses gastos, que se possa controlar a compatibilidade desses salários com as regras estabelecidas, com a Constituição Federal, né? Então, me parece que muitas vezes existe para dizer o mínimo, uma confusão com relação ao conceito de informação pública, informação de interesse público. E eu sempre falo nas minhas aulas, uma comparação muito simples, um ente público querer tomar posse, se adonar de informações públicas, é como eu chegar e querer cercar uma praça e falar, ninguém aqui entra porque é interessante para mim e é sensível para mim. Né? A lei é sensível, existem algumas hipóteses de segurança nacional, de um perigo para a vida ou para a integridade física das pessoas, em que algum tipo de informação deve realmente ser retirado do acesso público, mas isso é exceção, né? E como toda exceção deve ser tratada restritivamente. Então, como eu digo, é uma batalha que não era para estar criando tanto celeuma ainda, sabe? Já estava estabelecido, o Supremo já falou lá atrás que os servidores têm que ter os seus salários disponibilizados. Aí vem aquela discussão que a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, teria impedido essa disponibilização. Né? Cria-se uma contraposição artificial entre a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, que na verdade só vem a servir a interesses, no meu modo de ver, pouco republicanos, pouco democrático. E o que talvez cause mais perplexidade, Jesus, eu acho que é importante a gente também, como sociedade, se posicione nesse sentido, é que muitas vezes os próprios órgãos incumbidos da fiscalização do cumprimento do princípio da transparência, do respeito à transparência, vem se fechando. Né? A gente vê o judiciário num processo muito de abertura, inclusive por meio do CNJ, vem parceirizando com organizações da sociedade civil, com vista justamente a abrir as suas informações, né? E o Ministério Público, muitas vezes, com portais de transparência que criam embaraços ao acesso a essas informações, principalmente relacionadas à remuneração. Né? Tem levantamentos recentes que foram levados a efeitos que dizem que para você ter acesso a qualquer salário de promotor ou procurador, você tem que preencher uma série de dados, inclusive com o seu CPF, com o seu endereço, enfim, dados que inclusive você não pode admitir que as pessoas peçam sem uma finalidade legítima segundo a LGPD. Né? Então, são travas que se criam de uma forma até abusiva. Né? Não existe uma padronização desses sites dos ministérios públicos, então se a gente quiser fazer uma comparação de salário entre os diversos estados, a gente tem que entrar nos diversos sites, baixar as planilhas, fazer comparação, enfim, é algo que realmente traz bastante embaraço. E sensível a essa questão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias agora de 2005, é uma lei anual, inseriu no seu corpo a exigência, inclusive fazendo referência específica, expressa aos ministérios públicos, que não se faça esse tipo de exigência, que não se crie esse tipo de embaraço e que efetivamente as informações relacionadas à remuneração dos agentes estejam disponíveis para quaisquer pessoas,
inclusive para download, ou seja, essas informações têm que estar em formato aberto, porque eu tenho que poder cruzá-las, eu tenho que poder trabalhá-las, né? A disponibilização da informação não é um fim em si mesmo. Tem que realmente viabilizar, eventualmente, uma reportagem jornalística, um estudo acadêmico, né? Então, eu vejo com muito bons olhos, acho que foi uma vitória da sociedade civil, inclusive a proposta veio da sociedade civil, é uma parceria aí de organizações como o INAC, a Fiquem Sabendo, a Abrage, Transparência Brasil, Transparência Partidária, que conseguiu sensibilizar aí o Congresso, a Presidência da República, e hoje a gente tem esse dispositivo, como eu disse, não inova no nosso ordenamento, mas lembra de uma forma bastante incisiva que devemos observar a transparência. Né? Não há classes diferentes que estão ou não estão sujeitas à transparência prevista constitucionalmente.